Hoje estamos de volta para mais uma conversa sobre o projeto digital Europe at Home, criado a nível da candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura 2027. Este projeto digital deu origem a um livro que junta até o momento 30 cidades europeias, apresentando uma reflexão de 60 artistas que, entre palavras e imagens, nos mostram o 2020, onde Portugal e a Europa foram obrigados a parar à força, por causa da pandemia da Covid-19, obviamente. O livro de edição limitada vai ser apresentado no dia 21 de fevereiro, às 6 da tarde, no Teatro Letes. Para se juntarem a mim na nossa conversa de hoje, temos Elisabeta e a Susana. A Elisabeta é da Roménia, exatamente. Está cá há 22 anos. Ela é presidente da DOINA, que é a Associação de Imigrantes Romenos e Moldavos do Algarve. Ela é presidente desde 2007. É também a presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Almancil e ainda membro do Conselho Nacional para Migrações. A Susana é uma estudante que está cá há 3 anos. Ela vem da Polónia, tirou o curso de português na Universidade de Varsóvia e no momento é designer de comunicação visual freelancer. Não é assim, Susana? Ainda estudo, mas também já comecei a minha carreira. Eu começo por perguntar, se calhar pela Elisabeta, como é que se juntaram ao projeto Europe at Home? Isto foi através de um convite que muito agradeço e realmente é uma honra de sermos escolhidos a fazer parte deste projeto com ideias tão inovadoras, tão criativas e mudar um pouquinho a vida das pessoas e melhorar no sentido de trazer esperança e de ver que o mundo não é pequeno, o mundo é grande, mas é acolhedor. E isto importa. A esperança em dia de hoje é aquilo que nos falta e é o nosso combustível para ir à frente, continuar a acreditar que as coisas boas acontecem. Este projeto, então, é uma coisa lindíssima. A Elisabeth já está cá há 22 anos, portanto também aqui no Algarve mesmo, então também acompanha muito o desenvolvimento da região. Este projeto é um que mostra que a região já está mais desenvolvida. Não tem nada a ver. Há 22 anos, quando eu cheguei cá, só me lembro de ver as casas brancas e de achar muito esquisito, porque na Roménia cada casa tem a sua própria cor, a sua própria personalidade. Só depois é que entendi que há uma razão atrás da cor branca dos imóveis. Mas sim, na altura podias ir na rua, atravessar sem problema nenhum. Índia de hoje realmente não é fácil, tens que ficar alguns minutinhos à espera que os carros passam. As pequenas aldeias tornam-se cidade e espero realmente que a minha vila também se torne cidade em breve. E isto é um aumento exponencial da população que enriquece muito a nossa região. E eu acho e faço tudo para contribuir que isto realmente vai à frente e cada um de nós deveria de fazer o mesmo. Para dar algum contexto, a Elisabeta é de Almancil, que por enquanto tem também é capaz de ser uma cidade, já é cidade, exato? Ainda não. Ainda não é trabalhar para isto, mas tem muitos residentes estrangeiros também. Tem. Em Lulé, o Conselho da Lulé tem 27% de residentes. Isso nota-se, Elisabeta. 27%, por isso o número é imenso. Na rua nota-se? Nota-se. Eu posso dizer, pronto, sou da Roménia, mas sinto-me uma cidadã da Europa, do mundo, ao fim e ao cabo, porque hoje sinto-me posso escolher. Aquilo que é bom para mim, que eu posso escolher. Aquilo que eu sou hoje, posso escolher. Se apetece-me ser romena, sou romena. Se apetece-me ser portuguesa, também tenho a oportunidade. Também eu trabalho numa empresa onde a minha patroa é da Inglaterra, também posso ser inglesa. Pronto. Isto é uma opção de escolha que eu tenho. É realmente extraordinário, sim. Porque abre-se mais portas e mais oportunidades, mas também a luta também torna-se um pouco maior. Sim. Porque tudo isto traz uma responsabilidade grande e temos que ter os ombros grandes para a levar para a frente, sim. Claro, ser cidadã da Europa não é fácil. Susana, agora passando para ti, como é que te juntaste a este projeto do Europe at Home? Eu acho que para mim foi uma experiência que, sendo mesmo longe da minha casa, eu
podia me sentir em casa. Porque depois desses primeiros momentos, quando chegou a pandemia e ninguém sabia o que ia acontecer, depois foi um momento quando podíamos realmente se perguntar o que é a nossa casa, não é? E eu percebi naquela época que não é um prédio, não é um país, nem um lugar, é algo que eu tenho em mim. E seguindo aquela ideia de ser cidadã da Europa, do mundo até, foi realmente isso que eu senti mais forte do que antes. E claro que a minha relação, o meu relacionamento com Portugal, com um lugar longe de onde eu nasci, foi um pouquinho uma sinusoide. mas pronto, é natural. Foi algo que eu realmente precisava para o meu próprio desenvolvimento. No nível de superar até mais aquele medo de desconhecido. E sim, nesse nível, nesse contexto, isso foi muito importante para mim. Susana, tu encontras-te agora a terminar a tua tese, não é? Queres falar um pouco mais sobre isso? Sei que está ligada também aos cidadãos da Europa. Queres falar um pouco mais? Sim. É o meu segundo ano do mestrado em Sociologia e eu estou a desenvolver a minha tese sobre a criação da identidade europeia durante o programa Erasmus entre Polônia e Portugal. Ou seja, é algo que eu própria experienciei e agora eu queria fazer essa investigação para perceber se os outros que também fizeram esse tipo de intercâmbio sentiram a mesma coisa. Outro aspecto é que eu também estou muito curiosa se esse tempo de pandemia tinha alguma influência sobre essa percepção da própria viagem, do próprio intercâmbio. Se foi realmente algo parecido que eu senti, que eu vivi, ou não, ou foi alguma coisa completamente diferente. E até agora, qual tem sido a percepção que tens tido? Até agora eu acho que, claro, a viagem, o intercâmbio sempre vai nos ajudar a se sentir mais europeu. Mas eu acho que não é até o nível que o próprio Erasmus tem as suas expectativas. Acho que ainda, além de Europa ser uma construção tão unida, ainda tem algumas diferenças culturais. Pronto, eu tô falando agora no contexto de Polônia e Portugal. Sem dúvida. Tem algumas diferenças culturais que não são tão fáceis para superar para algumas pessoas. Falando em diversidade cultural e porque neste projeto Europe at Home, de momento, porque qualquer cidade pode acabar por se juntar também a ele, estão associadas 30 cidades europeias e são iniciativas como esta que juntam os europeus. Elisabetta? Sim, sem dúvida alguma, sim. Estava a lembrar-me também, sim, realmente ser uma cidadã da Europa é bom, é maravilhoso, mas não podemos esquecer que cada um de nós precisa de uma rede de apoio. No momento que escolhemos viajar, tanto eu como a Susana, deixamos para trás a família, deixamos para trás muitas das vezes os amigos e viajamos sozinhos ou com a família, ou poucos amigos que ainda se consegue levar na viagem conosco. E o que acontece? Isto não é tudo cor-de-rosa e chega-se num país estrangeiro, mesmo de curta duração. Estou a falar dos programas Erasmus e precisamos de uma rede de apoio. E este tipo de projetos realmente demonstra que o mundo não é tão diferente assim.
E as diferenças, eu sempre aprovei que devem continuar a existir. Exato, são boas, porque não é? faz parte da nossa identidade. A identidade, eu digo sempre às minhas filhas, não, diferente é bom, né? Eu gosto também de ter tanto amigos como inimigos, porque não sei quem é que me fortalece mais. Se calhar são os inimigos, por isso venham eles. Não tenho muitos, acho eu. Mas é isso. E quando, em 2007... surgiu a Doina enquanto associação, foi mais por causa disso, porque eu tinha o meu irmão, mas não tinha os amigos. E comecei a formar a minha rede de apoio, de amigos que ainda tenho em dia de hoje. É tão engraçado que são os mesmos. Criaram famílias, têm filhos e continuamos juntos. E a nossa força é tanta que já está, pronto, estamos a apoiar os outros. E daqui surgiu todos os serviços que neste momento a associação tem. E fomos até chegamos a Lisboa através enquanto o meu cargo de conselheira de Comissão Nacional para as Migrações. Também sou deputada da Junta de Freguesia de Almancil, deputada da Assembleia da Câmara Municipal de Lolé e também deputada da Assembleia Intermunicipal do Algarve. Por isso, achamos que podemos atingir um leque muito maior de pessoas através de contributos, assim como o vosso projeto está a fazer. Nós estamos a fazer de um lado, vocês do outro, há um encontro no meio e tudo isto vai resultar, tem tudo para resultar. Exato, e também esta diversidade cultural que se junta aqui neste projeto é uma coisa também que fortalece e que, de certa forma, traz uma positividade muito grande às diferenças culturais para as vermos como uma coisa positiva, não é? E não como uma coisa que nos deve afastar ou trazer diferenças. O que é que achas sobre isto, Elisabetta, da diversidade aqui no Algarve? A diversidade não é fácil, porque há o choque cultural. Existe e vai continuar sempre a existir em várias vertentes da nossa vida, da nossa comunidade. As comunidades em si continuam fechadas, mas há certas aberturas que nos dão a oportunidade de chegar mais perto. Por isso devemos de respeitar e de sermos respeitados. A interculturalidade deve ser vista realmente como um convívio, não é a força. Porque há pessoas que pensam, não, ela é que realmente tem que deixar de ser aquilo que é e entender melhor a nossa cultura. Também não é o caminho certo. Por isso, aquilo que eu aprendi, inicialmente, eu pedia tanto às pessoas. Em dia de hoje não peço nada. E o pouco que eles me dão, eu fico tão feliz e agradeço 1000 vezes. Mas é este o espírito. Realmente, ver o outro tal e qual como ele é, com a identidade que ele tem, aceitar e agradecer. Mais nada. Exato. Susana, tu estás numa área um pouco mais criativa também, sendo designer. Eu ia-te perguntar como é que esta criatividade, que também está, de certa forma, neste projeto, não é? Porque junta autores e fotógrafos. Queria-te perguntar como é que esta criatividade é usada como uma fonte de união entre as pessoas e que quebra barreiras na Europa. Olha, é uma coisa que é muito interessante, porque eu me encontro nesse lugar onde a criatividade e todos os outputs que eu experienciei durante a minha vida são muito importantes e depois são implementados no meu trabalho. Então, imagina, tudo que eu vi, por exemplo, eu vivia antes na Polônia, em 2 cidades, antes de vir para cá. Depois eu mudei para cá, para Faro, mas depois eu falo português do Brasil, eu vivo com essa comunidade brasileira. E tudo isso, com certeza, tem alguma reflexão, algum reflexo no meu trabalho. E acho que qualquer peça que eu crio tem essa inspiração em várias culturas com quais eu tinha um contato. Então, isso faz os meus trabalhos originais, diferentes. E nessa área mais criativa, onde se destacar é importante, isso é algo que
realmente me dá muita força e me inspira. Este projeto também acabou por acontecer quando Portugal e a Europa se viram obrigados a parar por causa da Covid-19. A cultura foi uma coisa que também sofreu um pouco com isto e sei que também encontraste alguns obstáculos no teu caso, na parte mais criativa. Conta-nos um pouco sobre o que aconteceu. Sim, olha, o que aconteceu foi muito interessante. Porque no início, claro, vivemos todos uma incerteza. E ficamos fechados em casa, sem saber se isso vai ser uma questão de 2 semanas ou 2 anos. Não sabíamos o que se passa no outro lado do globo. Assim, mais ou menos sabíamos, né? Mas foi difícil. Depois, claro que entrou também um pouco daquele medo. No meu caso, foi um grande estresse que, imagina, eu estava aqui, que normalmente, como antes falamos, é uma questão de 4 horas de avião, eu estou lá em casa. Mas agora, nos tempos da pandemia, era impossível. Sim. Foi tudo fechado. Então, eu fiquei muito bloqueada. Juntando esse estresse, sem certeza, eu não conseguia fazer mais nada do que ficar no sofá e ver série. Uhum. Mas depois de passar aquele momento de choque, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu percebi que aquele momento de ficar fechado em casa deu à minha criatividade um espaço para crescer. Porque às vezes nós temos muitas coisas vindo de fora e não temos aquele tempo para processar tudo isso e juntar essas ideias e criar outras ideias com isso. Agora, quando não tinha restaurantes, bares, amigos, nem nada, e estávamos obrigados a ficar realmente fechados na sua própria cabeça, eu descobri que eu, de repente, comecei a ter novas ideias, novas conexões na minha cabeça. E acho que saí daquela pandemia como profissional, como criativa, com muita mais força. Então, foi basicamente fazer aquela limonada das limões que a vida me deu. Elisaveta, tu neste caso também te viste um pouco condicionada pela pandemia, porque a tua associação, a Doina, não pode parar, não é? Sem dúvida alguma. A Doina só parou durante 2 ou 3 dias, 2 vezes. Foi o tempo necessário para realmente as autoridades desinfetarem o espaço depois de casos de Covid. Mas continuamos logo a refuncionar em força. E o que aconteceu? Eu acho que... Não acho. Eu sou um espírito livre e bastante rebelde, não digo isto a ninguém. Mas a pandemia, para mim, não me conseguiu parar. E tivemos que nos reinventar quase à força, porque tivemos que dar respostas e serviços que não existiam. E aquilo que, enquanto entidade privada, porque a Doina é uma entidade privada, tivemos de alguma forma também de nos substituir a entidades públicas que foram obrigadas a fecharem. Nós temos várias vertentes e sempre existia uma porta aberta, sempre existia um gabinete que estava aberto. Então havia filas, lembro-me de haver filas, com todo o rigor, sempre funcionamos com todo o rigor. E a dar respostas em tudo, em senhas de segurança social, certificados de nascimento para os bebês que saíam do hospital e não havia maneira de os registrar. Fizemos de tudo. Tivemos um imenso apoio da Câmara Municipal de Lulé, porque nós inventamos gabinetes mesmo, trouxemos funcionários com suficiente coragem de trabalhar quando todos estavam em casa. Exato. Exatamente, sim. Eu própria, enquanto voluntária, sempre fui voluntária. E eles deram o financiamento e o apoio necessário até nós realmente termos condições para fazer novas candidaturas. E o ano a seguir fizemos outras candidaturas no ACM e continuamos com os gabinetes abertos, mas antes disso fomos nós, a nossa coragem, os nossos voluntários, a nossa loucura que nos levou a dar resposta, a não ter medo e a
acreditar que se consegue, e conseguimos. Há uma rede de solidariedade, há uma humanidade que ainda existe em cada um de nós, e isto viu-se nos parceiros, a nacionalidade em pandemia deixou de ter importância, minimamente, por isso não importava a língua que falas, não importava absolutamente nada, por isso simplesmente precisavas de apoio, senão não se conseguia dar resposta na nossa associação, era encaminhado e havia sempre alguém que conseguia minimamente dar uma resposta. Acho que não houve nenhuma pessoa que nos procurou e não teve uma mínima resposta daquilo que se conseguiu. Eu, enquanto pessoa, realmente tive a sorte de não apanhar o Covid até agora. A minha filha já teve 2 vezes, eu com ela em casa, mas quero dizer que houve momentos quando quase desejava ter para poder descansar um pouco, parar, porque eu trabalhei mais do que nunca. Eu também sou gerente de 2 empresas, mas uma empresa a caminho, por isso a associação é tudo voluntariado. Tenho uma outra associação que é dos pais, também foi uma luta, porque o agrupamento de escolas também precisa de apoio em tudo. Também fazemos parte da Comissão da Educação do município de Lolé. Apoiamos outros agrupamentos, por isso, mas isto consegue-se como com pessoas. Não, muitas, poucas, não importa, mas são pessoas de qualidade e tive a sorte realmente de ter à minha volta pessoas excelentes de qualidade, humanos. Eu queria pegar agora nessa frase que disseste, que é realmente a pandemia não escolhe se és daqui, se és dali, e queria perguntar à Susana se ela também sentiu essa união devido ao facto de não haver escolha, não é? Podias apanhar sendo quem fosses. Sim, acho que sim. Pronto, foi isso. Nesse caso, não importa, realmente. O vírus não vai lá e não vai me perguntar, olha, você é da Polônia? Você é de Portugal? Ok, você é da Polônia, então não apanha. Não, claro que não. Mas se isso influenciou o meu sentimento de me sentir melhor, acho que não. Eu não sou também dessas pessoas de ficar feliz por mal dos outros, não é? Eu nunca pensei nisso nessas categorias de nacionalidade, não é? Exato. Foi algo... Mas, na verdade, sim, foi algo em que eu não pensei mesmo no contexto de Covid. Então, isso significa que isso pode atingir mesmo qualquer pessoa, sabe? Exato. Entretanto, calei-me aqui um pouco, mas exato. Eu ia-te perguntar agora, voltando ao teu trabalho, como é que usaste a arte para escape da situação do Covid, no sentido em que, acabaste de dizer que te inspirou até mais, e partilhaste essa inspiração com os outros? Olha, eu voltei a algo que eu não fazia faz muito tempo. Porque quando eu era criança, eu era muito mais virada pela arte. Não design, que é mais um jeito de comunicação visualmente, de comunicar visualmente, mas pela pintura, algo mais livre, arte pela arte. E nos tempos da pandemia, de repente eu voltei para isso. Eu voltei a pintar alguns quadros de forma muito livre, na verdade. E às vezes foi uma forma de autoterapia, e eu até convidava às vezes as pessoas para ter essa terapia comigo. A gente até fazia, além dos quadros mesmo, a gente pintava algumas partes do corpo e depois deixava as estampas só para ter esse espaço para jogar todas essas emoções difíceis fora e não necessariamente gritando um com o outro ou machucando um outro. Exato. A arte é uma forma muito mais livre, muito mais agradável, e também não tem limites, não tem fronteiras nas artes. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, não precisa depois partilhar isso. Eu partilhei bem poucos dos meus quadros. Mas isso realmente ajuda. Às vezes é uma forma de conversa, como se fosse mesmo uma terapia, só que sem as palavras. Eu sei que isso
não funciona para todo mundo, mas imagina, no meu caso, em que eu vivo falando e pensando em 3 línguas, a linguagem visual é algo além disso, e eu posso expressar as coisas fora das formas gramáticas, fora das palavras e de tudo isso, sabe? É muita liberdade. Sim, e é também uma dos principais focos aqui do Europe at Home, é de saber também, de expressar também com a arte e com as palavras. Elizabeth, agora falando de um assunto se calhar um bocadinho mais sério, no sentido em que, sendo o presidente da Doina e tendo bastante contacto com a comunidade estrangeira, ia-te perguntar o sentido, se sentiste, nestes 22 anos que te encontras aqui, esse sentido de comunidade a aumentar cada vez mais. A comunidade estrangeira diminuiu bastante. Porque não podemos esquecer que a maioria chegaram cá à procura de uma vida melhor, de condições económicas que nos possam fornecer aquilo que estamos à procura. E isto em Portugal, nos últimos anos, temos que ver a realidade deixou de existir. O ordenado mínimo está a aumentar, mas não é o suficiente para se poder dizer que em Portugal não se ganha dinheiro. Exato. Em Portugal vive-se bem, mas não se ganha dinheiro, não se faz fortunas. Por isso, a maioria já, mesmo da minha geração, que vieram em 2000, deixaram Portugal e migraram para outros países mais ricos, com ordenados a um nível mais alto, que dá um outro conforto econômico à família. Exato. E em termos de comunidade, a pandemia trouxe a impossibilidade também das pessoas e voltarem a casa e verem a sua família e os seus amigos. Durante esse tempo, como é que a Doina funcionou como apoio, não é? Mais emocional do que tudo. Sim, realmente houve imensos casos, mais do que eu teria gostado de presenciar, de agregados familiares que voltaram completamente para a Roménia. E isto porquê? Porque não podemos esquecer que a pandemia realmente bateu bastante na classe média, sobretudo, e aqueles que tinham uma vida estável, uma vida mesmo modesta, mas bastante estável, deixaram de a ter de um momento para outro. E estamos a falar de uma classe, não tanto da minha comunidade, mas em geral, porque, como eu disse, eu não vejo isto, não consigo ver as nacionalidades das pessoas, só consigo ver as pessoas. E a classe média deixou de existir e passou a ser a classe pobre. E quer dizer que a classe média não, quando chegou a viu-se nesta situação, uma pessoa que sempre trabalhou uma vida inteira, que sempre teve um ordenado, não sabe pedir ajuda. Exato. E mesmo que eu perguntava, mas eu sei que vocês não têm emprego. Tive agregados familiares que não tiveram o rendimento durante meses. E não é por isso que me pediam ajuda. Pediam ajuda normalmente aqueles que sempre estavam a pedir. E então foi um esforço que fizemos de tentar perceber melhor a realidade de cada um, enquanto possível, e ir ao encontro. Às vezes quase forçar a aceitarem o apoio, a dizer que estamos bem intencionados e que eles podem devolver o apoio que tiveram da nossa parte no futuro, quando estiverem bem. E o que é que acontece é que a minha comunidade, agora voltando à comunidade romena, é uma comunidade bastante empreendedora. Muitos deles com negócios. E os negócios cá no Algarve, por simplesmente foram fechados, deixaram de existir. E o que é que aconteceu? Eu sou diretor fiscal da empresa onde eu trabalho e sou testemunha de muitas situações onde não se conseguiu apoios que vieram do Estado. Muitos foram devolvidos. Porquê? Porque as condições não foram bem pensadas de acesso. Isto custou-me mesmo imenso. Claro que tivemos sempre a tentar chamar a atenção onde se conseguiu. Houve respostas positivas, mas houve muitas respostas negativas, mas graças a Deus, o ano passado já começamos a reabrir caminhos para a normalidade.
Passando agora da comunidade estrangeira no Algarve para a comunidade da Europa, tem havido aqui alguma tensão também que eu sei que te preocupa, que é necessariamente a tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Especialmente agora num mundo que enfrenta as fake news, como é que achas que a Europa pode acabar ali e amenizar um bocadinho a situação? Para ter uma boa opinião enquanto isto, aquilo que eu posso dizer é que não sabemos quase nada daquilo que é a realidade, por isso não posso ter uma opinião. Aquilo que eu posso dizer é que sim, entre a Roménia e o Portugal são mais de 4.000 quilómetros, mas parecem pouco quando nos bate à porta uma situação como uma possível guerra. Não sabemos se vai acontecer ou não, mas o que é certo é que estou a pensar que o meu marido foi sergente na fronteira, na Roménia. Isto quer dizer que até os 55 anos, se for uma situação de guerra, ele vai ser chamado e ele vai ter que realmente... tem 15 dias, se não me engano, para voltar à Roménia. E mesmo sendo cidadão português e romeno, ele vai ter que responder, porque senão, por acaso ainda não se sabe o que é que acontece, o que é que vai acontecer. Vamos esperar que não chegue esse... E não é só isso, a Roménia tem 600 quilómetros de fronteira com a Ucrânia e se uma situação desagradável irá acontecer, nunca se sabe, mas temos que estar preparados. E é nisso que estamos a nos preparar. E existe também a comunidade ucraniana que temos cá no Algarve, que é uma comunidade muito bem inserida. Sim. Uma comunidade de pessoas muito trabalhadoras e também tem familiares lá e temos que os apoiar da melhor forma que a gente consegue. E não é fácil, não é nada fácil. Pois não. É mesmo uma situação que... por enquanto está um bocadinho com um ponto de interrogação, não é? E então no caso do seu marido, Elizabeth, deve haver tantas pessoas como ele que também estão assim nesta situação de ansiedade. Como é que a associação também pode um pouco apoiar aqui? Neste momento é um dos poucos casos que não podemos fazer absolutamente nada. Ainda é uma incógnita muito grande, sim, não é? Sim. Susana, passando para ti, como é que posso-te chamar de artista porque és uma artista, como é que a arte e a cultura acaba por também ajudar a dar ênfase e atenção das pessoas a situações também um pouco mais graves como esta? Sempre através da arte é mais fácil passar algumas informações para o público maior. Às vezes é isso que eu acabei de falar há um pouco, que a arte às vezes consegue ser uma linguagem fora das línguas. Isso consegue passar uma mensagem até mais forte do que a própria fala. Claro que no caso da guerra, a arte não vai acabar com as guerras, mas já a situação em que informamos, em que o mundo tem a consciência do que se passa, já ajuda um pouco, porque tem algum tipo de reação das pessoas. Só a consciência e aquela necessidade de ajudar, aquela vontade de ajudar, pode causar algum tipo de movimento nessa situação. Ainda no contexto de pandemia, eu lembro, por exemplo, de uma imagem que alguém fez, foi no contexto da pandemia e dos muitos casos na Itália, foi logo no início, e tinha uma imagem que ficou muito, muito, muito conhecida, que foram os dois vizinhos, em que um passava um café de uma janela em cima para o outro que estava embaixo. Isso disse muito mais do que uma frase. Sem dúvida. Foi essa mensagem de ajuda o outro, você não é sozinho nessa situação, pode contar com os outros. E voltando ao assunto dos acontecimentos de agora, pronto, o que podemos fazer? Nós artistas, os que comunicam visualmente,
pronto, podemos comunicar. É só isso. Podemos falar para as pessoas e mostrar o que se passa, em vez de só ficar do lado. Exato. Fazer alguma coisa já é melhor do que não fazer nada, não é? Sim. Agora falando sobre a iniciativa, aliás, a candidatura de Faro à Capital da Cultura 2027, começando por ti, Susana, achas que Faro, sendo uma cidade pequena, mas é uma cidade pequena, mas comparada se calhar com outras candidaturas maiores, mas que faz aqui a diferença? Eu acho que Faro tem um enorme potencial para ser um capital de cultura. Faro tem alguma coisa muito pura. Vendo outras cidades do Algarve que tem esse tipo de turismo mais organizado, aqui eu vejo muito mais essa tendência de ver as pessoas que são os backpackers, que vêm para cá morar num hostel, que fazem as coisas artesanais. Eu vejo muito essa onda aqui. Eu acho que isso é um ponto muito forte de Faro, porque se vê muitas vezes que os jovens gostam de viajar desse jeito. Os estudantes também, que claro, ainda não ganham tanto, também procuram as formas de viajar de forma mais barata, mais econômica. E aqui eles encontram tudo que Algarve tem para oferecer, mas é feito para eles, para estudantes, para os artistas. Essa comunidade samba aqui é muito forte. Eu acho que nessa candidatura para a capital da cultura, Faro devia ir mais para esse caminho. Em vez de se tornar mais uma Vila Moura, podia usar o seu potencial e dar um grande foco nisso. Elizabeth, tu sendo de uma zona diferente, sendo de Almancil, do concelho de Lolé, tens alguma divergência de pensamento ou concordas que Faro seria também uma boa capital da cultura? Antes de tudo, é para dizer que a Timisoara, a minha cidade natal, foi a capital da cultura o ano passado. Por isso, posso dizer que sim, eu venho de uma cidade onde a cultura faz parte do nosso cotidiano. Mas Almancil está no Algarve e Faro é a capital do distrito, por isso faz todo o sentido realmente de ser uma capital da cultura, sobretudo quando acho que Faro Algarve é um todo, não é? É um todo. Eu não consigo ver, porque Faro faz parte da nossa vida de dia a dia. Eu venho para Faro, a minha filha vem para Faro estudar, por isso não podemos só estar ligados a Faro. E a Faro, aquilo que eu acho que tem uma cultura interculturalidade muito autêntica e diferente de outros países, onde a nossa identidade tem muito mais abertura e conseguimos expressarmos muito melhor do que nos outros países, como a Alemanha, por exemplo. O meu marido é da Alemanha e vejo as diferenças, como a Espanha, onde também são bastante mais nacionalistas. Aqui não. Aqui podes ser aquilo que tu és. E isto é muito importante e faz todo o sentido, e realmente vamos apoiar em tudo que se conseguir que esta candidatura seja a vencedora. Eu não diria melhor. Entretanto, para finalizar, eu perguntava a cada uma de vocês, começando se calhar pela Elizabeth, o que é para si ser europeu? Para mim ser europeu é ser aquilo que eu sou hoje. Por acaso estou a sentir-me europeia há bastante tempo. Eu posso dizer que vou para casa e não deixo de me sentir portuguesa. E também é muito estranho, mas não começo logo a sentir-me romena. Porque há pessoas que me perguntam, mas a senhora é de onde? Eu nasci cá. Eu já tenho acento falando em romeno, tenho acento falando em português, tenho acento, claro, falando em inglês. É por isso que, como eu disse, isto é ser europeia. E a única coisa que realmente não muda, e não mudou até agora, e graças a Deus, e que seja muito tempo ainda assim, é a comida da minha mãe. Voltando para a gastronomia. Tudo pode mudar, mas enquanto a minha mãe, que Deus a tenha ainda aqui muitos anos,
é o único momento onde eu me reencontro, onde começo a ser criança outra vez e é isso, a gastronomia da nossa família, quando a Elizabeth sente saudades de casa, qual é assim o ritual que costuma fazer? Graças à internet, é pegar no telemóvel, é o WhatsApp, é aquilo que se conseguir, é no instante. Isto agradeço todos os dias pelo avanço da tecnologia. Só não dá para cheirar a comida da mãe, não é? Devemos chegar lá. Sim, mas isto também é cada vez mais fácil, não? Mesmo durante a pandemia, quando mais ninguém, nem sequer a Susana, teve a coragem de ir para casa, eu peguei em mim, sem família, porque também sou responsável, deixei a família, e se é para arrisquei sozinha, mas fui ter com os meus pais durante 2 semanas, não. Nada me impede, as barreiras não são para os fracos. Exato. Susana, e para ti, o que é ser europeu? Eu acho que é ter as fronteiras abertas. E é tanto no nível físico, que pronto, posso viajar do dia a dia, amanhã posso ir almoçar em Espanha, se eu quiser. Tanto no nível mais espiritual, que pronto, eu acho que é um caso muito parecido, que eu estou aqui faz pouco tempo, mas eu me sinto já uma mistura de 2 culturas, de 3 culturas ou mais culturas, não sei. E é mesmo isso, eu acho que é um sentimento maravilhoso. Eu estou muito feliz que já estamos voltando ao normal, em que podemos viajar, porque realmente esses momentos para nós, nossa geração, que é acostumada a ter essa liberdade, foi muito difícil de repente experienciar esse momento de ter tudo fechado. Então, sim, é isso, é ter tudo aberto. A Europa é tão pequenina, não é? É um saltinho. Claro, claro. E cada vez com esta união também acaba por parecer ainda mais pequenina para cada ano que passa. Pronto, a mim resta-me agradecer a vocês, à Susana e à Elisabetta, por terem estado aqui connosco hoje. Europe at Home, isto é, Europa em casa, através do olhar dos seus artistas, autores e fotógrafos. Depois, este projeto digital pode ser visto em europeathome.eu. Eu tenho sempre tendência de dizer em inglês, europeathome.eu, assim é que é. O projeto, criado a nível da candidatura de Faro 2027, lança um livro de edição limitada que reúne trabalhos de 60 fotógrafos e escritores de 30 cidades da União Europeia. É um projeto que vai, sem dúvida, continuar a crescer cada vez mais. Este projeto que foi criado a nível da candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura 2027. E pronto, o livro, esse será apresentado no dia 21 de fevereiro, às 6 da tarde, no Teatro Letes. Muito obrigada a vocês também por terem estado aqui hoje. Muito obrigada.